A gente pode tentar seguir então com a nossa entrevista, se daqui a pouco a imagem de vocês finalmente carregar. Senão a gente fica escutando um pouco do testemunho de vocês, da história através do áudio. Eu sei que não é o ideal, até mesmo o pessoal de casa que está nos ouvindo. Mas vamos tentar seguir com esse plano B para a gente não perder a oportunidade de conhecer a história de vocês. Ok, Tá certo? tá certo. Eu estava aqui conversando, apresentando vocês, né, para o pessoal de casa, que vocês foram para o continente africano, tiveram um tempo lá e agora que chegaram no Zimbábue, mas eu queria que vocês se apresentassem um pouco para o pessoal que está de casa, para eles poderem conhecer vocês também. E aí a gente começa a nossa entrevista para conhecer mais do projeto de vocês. Então, que vocês se apresentassem para nós. Ok. Bom, eu me chamo Maurício, junto com a minha esposa Ana Cristina. Nós somos missionários da APMT e para trabalhar aqui com crianças na igreja local, no Zimbábue, na cidade de Bulawayo, onde nós estamos. Então, esses... Nós somos de São Paulo, Nós né? somos de São Paulo. São Paulo, praticamente vivemos a vida toda lá em São Paulo e servimos na igreja do Jardim Apurá. Foi a primeira igreja que nos enviou para cá. Isso. E conta pra gente um pouco como que foi o chamado de missionário de vocês e como que foi essa caminhada até chegar no campo onde vocês estão. Bom, então, Deus me chamou para missões em 2007, numa conferência missionária, e eu estava assim, no momento de oração, ouvia a voz do Senhor de ele me chamando para missões. Então foi uma experiência incrível para mim, assim, foi marcante para mim. Eu me converti no ano de 2005, num acampamento da igreja, e no ano de 2006, durante uma pregação, o pastor estava pregando no livro de Isaías, e sobre chamado, e naquele momento eu senti que Deus estava falando comigo, me chamando para ser missionária, e foi algo também muito marcante, porque eu era nova convertida, e as pessoas até acharam que eu estava assim um pouco emocionada, que era uma coisa de emoção, que eu era muito bebê na fé ainda. E dali para frente, Deus foi mudando a minha vida. Logo depois do chamado para missões, Deus começou a me falar do chamado para trabalhar com crianças, né, da vocação, porque eu era formada em administração, não tinha nada a ver com criança, nunca tinha trabalhado com criança. E aí, a partir daquele momento, Deus começou a trabalhar na minha vida, e aí eu fui fazer cursos, me especializar, fui para a PEC, fui para a Jocum, passei em vários lugares, fui estudando para trabalhar com as crianças. Então, esse foi o começo da caminhada. E no meu caso, eu, assim, depois de Deus ter me chamado para missões, eu apenas servi, né? E eu fui, assim, Deus me deu direção para trabalhar com crianças através de uma aula de seminário de evangelismo de criança, com a professora Miriam do Betel Brasileiro. Então foi isso. E vocês até destacaram aqui a respeito do ministério de vocês no Zimbábue, agora que vocês chegaram e vão começar a atuar, vai ser direcionado com crianças, né? Talvez hoje em dia as pessoas elas levem mais a sério e com mais responsabilidade o trabalho com crianças, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa importância de trabalhar com crianças no campo missionário, né? Por que vocês deram esse destaque para o alvo de vocês serem as crianças? Pode falar. Então, na realidade, sempre foi uma coisa assim bem interessante, porque a gente não entendia no começo por que Deus estava nos chamando exatamente para trabalhar com crianças
e ainda no campo transcultural, né? Uma coisa assim, nossa, com criança, todo mundo sempre perguntava para a gente, mas por que crianças, né? E a gente fala, porque Deus nos chamou, porque nós cremos que uma criança convertida tem uma vida toda de trabalho para o Senhor, né? E quando nós chegamos aqui no Zimbábue, assim, as coisas começaram a se encaixar. Por que que Deus nos queria aqui? Porque o Zimbábue, ele é um país que ele não tem muito foco na criança. No Brasil, a gente assim, a gente põe a criança num lugar de destaque, né? E aqui a criança, ela fica bem atrás, assim. A gente estava até conversando sobre isso hoje à tarde. Por exemplo, na hora de se alimentar, um É, hábito aqui da cultura, na hora das nas refeições, das refeições. Então, na hora de pegar a comida, vai o pai, pega a comida, os homens pegam a comida primeiro, depois as mulheres vão pegar a comida, e daí as crianças pegam a comida, mas aí é o que sobra, assim, entendeu? Então, não existe uma preocupação que nem a gente no Brasil, a gente fala assim, ah, primeiro as crianças, primeiro as mulheres, né? Para que elas sejam alimentadas antes, não fiquem sem. Aqui já é o contrário, porque a criança, ela não trabalha. Então, quem trabalha é que come primeiro. Então, assim, também isso reflete também no comportamento da igreja, que a igreja não dá muita atenção para a criança, ela não existe muita programação, não existe muito foco nisso. E foi interessante que essa semana a gente conversou com um pastor e ele disse assim: Nossa, eu fico muito feliz assim que vocês tenham vindo trabalhar com as crianças, porque a gente até agora não tinha visto ninguém que viesse é, fazer esse trabalho especificamente com as crianças. Então a gente tem entendido assim que Deus encaixou as coisas assim no tempo certo. Eles também estão mais abertos para saber que a criança precisa e a criança pode se converter, né? Porque às vezes eles pensam, ah, só vai converter quando ficar adulto, mas agora eles estão começando a entender. Uhum. Que joia! E para a gente conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa chegada de vocês no Zimbábue, antes eu queria conversar com o pré-campo de vocês, né? Mesmo já estando no campo, que foi esse período que vocês foram para a África do Sul, para se aculturar, para aprender o inglês. E eu queria que vocês contassem para a gente um pouco dessa importância de reconhecimento de campo, reconhecimento da cultura, e qual a importância desse tempo que vocês passaram aí na África do Sul para o projeto atual de vocês. Bom, então, Isabela, a- assim, foi muito importante para nós ter passado pela África do Sul. Assim, muitos na África do Sul, muitos missionários brasileiros, assim, falam que a África do Sul é um trampolim para você ir para um outro país, porque pelo fato da África do Sul ter sido colonizada pelos britânicos, então é um inglês britânico, né? Então é muito assim, foi muito importante para nós no aprendizado da língua, no aprendizado da cultura também. Foi muito legal também o contato que nós tivemos com alguns Ubers lá, que quase a maioria deles vieram do Zimbábue. Olha que Eles foram interessante. pra lá para assim, em relação a emprego, né? Então, Uhum. e aí e nós aproveitávamos e fazíamos pesquisa de campo. Ah, como é o Zimbábue? Como que é essa cidade? Tal, e eles respondiam, e assim a gente ia treinando a língua inglesa, né? Então foi muito bom também em relação à cultura, como que os sul-africanos vivem, né? Tudo. Então foi muito interessante. E a escola onde nós estávamos nos ajudou muito em relação à cultura e à língua. Então foi muito bom, muito bom. É. E porque eu não sabia nada de inglês, né? Então Uhum. agora então foi muito bom para mim assim. Eu tenho como testemunha. Você, Ana? E para quem não. Ana, você quer falar alguma coisa? Não, acho que já Da está. sua experiência. Certo.
Para quem não sabe, para o pessoal que está nos ouvindo, a PMT também trabalha com bases, né? E tem a base África, fica ali localizada na África do Sul, por liderança do Rev Gessé Rios. E vocês puderam ter mais de perto esse contato com o líder de base, principalmente nessa chegada ao campo, né? De poder estar ali, além de conhecer, ter esse período de aculturação e de conhecer mais da língua inglesa para poder ir para o Zimbábue futuramente, vocês também tiveram essa oportunidade de ser acompanhado mais de perto pelo líder da base, né? Então, quão importante para vocês, para o crescimento de vocês, foi estar próximo do líder de base nessa chegada ao campo? Então, para a gente foi essencial, né? Essa é a palavra, essencial. Porque, primeiro, nós não tínhamos nenhum conhecimento de África, né? Então, a gente teve todos vamos dizer assim, os conselhos, né? Sobre a cultura, sobre como aprender a língua, o que não fazer, né? Porque, às vezes, você perde muito tempo fazendo uma coisa que você não deveria ter feito, né? Então, quando tem alguém que já tem experiência antes, ele já dá tudo um pouco mastigado para você, não vai por esse caminho, isso não dá certo. Então, isso foi essencial para a gente. Tanto o relacionamento, quando nós estávamos na África do Sul, como a chegada até o Zimbábue, porque nós tínhamos o plano sobre o Zimbábue todo no papel, era um sonho que estava no papel. Mas o pastor Gessé conhecia outra realidade. E assim, a gente vê isso assim de um modo tão maravilhoso, porque na realidade Deus já estava trabalhando isso há anos atrás. O pastor Gessé já tinha vindo ao Zimbábue, já conhecia o Zimbábue, teve uma história com o Zimbábue, e assim, conheceu pessoas que foram links para nós estarmos hoje aqui. Então, assim, Deus já estava escrevendo essa história lá atrás e nós nem sabíamos que um dia, nem ele sabia que um dia ele traria 2 missionários para estarem no Zimbábue, né? Porque ele era de Moçambique e como Moçambique é vizinho de Zimbábue, ele teve toda uma história. Então, para a gente, assim, foi essencial esse papel. Nós não teríamos como sair do Brasil e chegar aqui e fazer esse link, porque aqui na cultura, a cultura ela é africana, aqui, como o Maurício falou, aqui foi colonizado pela Inglaterra. Então, tem muito da cultura também britânica inserida. Então, uma coisa assim muito forte é essa coisa de você não pode se introduzir, você precisa ser introduzido sempre. As pessoas precisam te apresentar, precisa existir um link. Você não pode chegar do nada aqui e falar assim, vim fazer um trabalho. Assim, como assim? Quem é você, né? Isso não é bem visto. Então, assim, na realidade, Deus já estava trabalhando para o pastor Gessé conhecer o pastor John, que é o pastor daqui, e acontecer essas reuniões para que nós chegássemos até aqui. Então, esse papel foi essencial. Eu não vejo, não tem como, não vejo como estarmos aqui sem ter esse link com o pastor Gessé. E vocês falaram de algo assim muito importante que eu acho que tanto para quem é novo e tá se preparando para ir para o campo, ou como também para a igreja que não tem, às vezes, muita noção dessa chegada no campo, a diferença que é essa aculturação, né? Você chegar para fazer um reconhecimento de campo e ver na prática todo o projeto, tudo aquilo que você pensou no papel, né? E é interessante ver todo esse processo de vocês de preparo aqui no Brasil e de sonho, até chegar e ver que algumas coisas também são diferentes daquilo que vocês planejaram, né? Muito bom, porque assim, quando nós chegamos lá na África do Sul, em junho de 2019, e em janeiro de 2020, nós fizemos a nossa primeira viagem de reconhecimento ao campo, junto com o reverendo Gessé Rios, de carro. Então foi uma experiência maravilhosa, sair da cidade do Cabo para Pretória, e de Pretória para Botsuana, um país que nós não conhecíamos, e de Botsuana aqui para Bulawayo, no Zimbábue. Então foi uma experiência incrível para nós ter tido essa viagem, mas foi pouco tempo, foram 4 dias, né? Só que esses 4 dias foi bom porque nós conseguimos levantar a parceria, apresentamos nosso projeto para o presbitério de Bulawayo, que trabalha com 4 igrejas, né?
E aí em novembro de 2020 que foi um mês muito bom para nós, que aí sim a gente conseguiu conhecer mais, fazer mais, tivemos a oportunidade de fazer mais um reconhecimento de campo, né, de conhecer uma outra igreja que é um pouco mais afastada daqui, a 80 quilômetros. Então, valeu muito a pena essas duas viagens de reconhecimento. Sim. E vocês falaram a respeito da igreja, né? Que o presbitério aí atual está trabalhando com 4 igrejas. Sim. Conte para a gente um pouco mais sobre a realidade do evangelho aí, sobre o crescimento da igreja, sobre as necessidades, sobre a realidade e essa necessidade do trabalho missionário aí no Zimbábue com as igrejas. Então, a realidade aqui, o Zimbábue ele é um país cristão. Ele tem 76% de cristãos. Então, assim, não é o caso de você trabalhar só com evangelismo, né? Embora sempre tenha pessoas, a gente sempre tem a oportunidade de falar de Jesus. Mas a igreja, o presbitério aqui, ele tem 4 igrejas e elas têm um perfil bem diferente. Tem a igreja aqui central, que é onde nós moramos, ela fica bem no centro de Bulawayo, é tipo assim, pensando assim, bem micro São Paulo, assim, aquela coisa agitada, um monte de gente na rua, um monte de vendedor na rua, né? Porque aqui tem muito comércio informal. Então, esse é o perfil aqui da sede. Daí tem uma igreja que é um pouquinho mais afastada, fica a 8 quilômetros, que é em Tubane. Em Tubane, ela já é semi-rural, já é um lugar um pouco mais carente e com muita, muita criança, assim, parecendo os bairros assim de São Paulo, mais afastados. Você chega na rua, tem muita criança. E Tubane é desse jeito. Daí tem Natissa. Natissa é 80 quilômetros. Então, um dia que a gente a gente fez uma viagem, uma microviagem, né? Porque a estrada é bem cheia de buracos, bem difícil acesso. Então, Itubane já é rural. É aquela coisa, é vaca na rua, é bode passando, é o povo saindo da roça, assim, para vir para a igreja. Então, já é outra realidade, mas também todas elas e também a igreja que está sendo plantada dentro de uma universidade. Essa igreja já tem um perfil diferente. Ela já é para universitários, mais focada em universitários. Mas todas elas gostaria que houvesse o trabalho com crianças, porque todas elas têm crianças. Mas acontece que as igrejas daqui, além das 4, todas elas estão plantando mais 2, porque a visão deles de plantação de igreja é muito boa. Então, eles têm a igreja local, mas já estão plantando mais 2 trabalhos. Então, os 2 trabalhos, cada 2 igrejas tem mais 2 trabalhos. Então, na realidade, são vários trabalhos disponíveis. E alguns mais longe, alguns que estão começando, são pontos de pregação, assim, em lugares bem distantes. Então, a nossa missão nesses próximos meses é visitar todos esses pontos de pregação e ver qual a necessidade e decidir quais são os lugares onde nós somos mais necessários. Assim, lugares como nós podemos cooperar com esses lugares, né? Nesses lugares, né? Porque o nosso trabalho, o projeto, ele não é para plantar uma igreja, ele é para auxiliar uma igreja que está em processo de plantação já. Nós não viemos para começar uma igreja do zero, e sim trabalhar com pessoas que já estão com a igreja em andamento. Focando nas crianças. Trabalhando com crianças, né? E todas essas igrejas, elas possuem liderança local, são povos da cultura do Zimbábue mesmo que estão trabalhando nessas igrejas? Sim, das 3 igrejas, porque aqui tem o pastor John e as outras, e tem a outra que é o MIT. Só que então são 2 igrejas apenas que é o povo Indebele. As outras 2 já são zimbabueanos, mas são brancos, não são negros. Que aqui tem embora... aqui tem 3% de branco. Tem 3% só de brancos e eles fazem um pouco dessa divisão, né? Embora a igreja central aqui, ela tenha brancos e tenha negros, mas existe uma coisa assim que não sei como explicar. Nós, como os brasileiros, a gente ainda tem um pouco de dificuldade, às vezes, de explicar. Na África do Sul e aqui tem um pouco essa divisão ainda. As igrejas
tem uma parte, às vezes, mais de brancos, outra parte mais de negros, mas aqui no Zimbábue só tem 3% de brancos. Então, quando a gente anda na rua, a gente faz bem diferença, assim, porque a maioria realmente é de negros aqui. E são 4 igrejas em todo o território do Zimbábue. Então, são 4 igrejas aqui em Bulawayo, aqui na província de Bulawayo. Que é 4 igrejas presbiterianas, né? Sim, 4 igrejas dentro do presbitério. Mas tem outras outras denominações, adventistas, assembleia, pentecostais, tem todas as outras também, mormons, tem... E vocês falaram algo interessante, né? De por ser considerado um país cristão, mas que não necessariamente se trabalha só com o evangelismo, mas tem essa necessidade do discipulado, né? E do acompanhamento do pós-evangelismo, né? De que mesmo sendo um país cristão, precisa se trabalhar o discipulado das pessoas, e no caso de vocês, das crianças, né? Isso. Então, por causa do sincretismo, entendeu? São 76% cristãos, mas muitos ainda, assim, o povo Ndebele, eles buscam mais a religião tradicional, cultural deles, né? Então existe um sincretismo religioso aqui. Então, é por isso que é muito importante o discipulado, né? É muito forte ainda esse sincretismo. E muitas vezes a igreja foca só no trabalho de evangelizar. Mas se você não discipular as crianças, você não vai gerar futuros missionários, futuros pastores. Então, assim, a igreja precisa crescer nessa visão de que a criança... A gente tentou explicar isso para uma pessoa da África do Sul e foi muito interessante, porque eles falaram, realmente, nós não temos essa visão de que a criança precisa ser cuidada desde pequena, porque ela pode aceitar Jesus e ela pode desenvolver a salvação dela, a fé dela e chegar a ser um forte líder da igreja. Então, trabalho bom com criança e igreja forte no futuro. Ele falou, nossa, eu nunca pensei nisso. Eu falei, então, por isso estamos aqui, para ajudar, para que as crianças sejam bênção na igreja do presente e do futuro. Que legal esse contato que vocês puderam ter, né? E poder mostrar essa importância do trabalho com crianças aí no Zimbábue. A gente recebeu uma pergunta aqui nos comentários do professor Lindy, que ele falou assim, qual que é a formação necessária para atender a esse desafio de trabalho com as crianças que vocês assumiram aí? Olha, a gente, antes de sair do Brasil, a gente fez a PEC, eu já tinha feito uns anos atrás, o Maurício fez, logo depois terminou o seminário. A gente tem a preparação teológica, né? No caso aqui, nós estamos resguardados por uma igreja que nós já sabemos que tem uma boa formação, mas é interessante que a pessoa tenha, né, a parte de teologia, digo um curso teológico, mas tem que ter esclarecimento teológico por causa dessas misturas que acontecem. Se você não tiver um discernimento, você pode achar que alguma coisa tá até meio certa depois de um tempo de convivência com as pessoas, né? Então, é isso. E essencial é a língua. Tem que dominar a língua. Não dá para fazer um bom trabalho sem conhecer a língua das pessoas. A gente teve uma experiência essa semana, a gente está aprendendo Ndebele, que é a língua local, né? Todos eles falam inglês, mas a gente está aprendendo Ndebele e está ainda caminhando, assim, como bebezinho na língua. E tinham 3 crianças aqui na igreja no feriado, né? E aí elas eram bem pequenas e elas apontaram assim para mim, deram tchau, daí eu fui conversar com elas. Só que quando eu comecei a conversar, elas não falavam nada de inglês, nada. Daí eu tentei falar que eu não falava em Ndebele e ele ficou dando risada e tentando falar ainda, porque ele não entendeu que eu não falava. Então, assim, daí você se depara com essas situações. Então, num contexto como esse, se você não domina o inglês, você também não vai conseguir aprender a língua deles, porque a gente está aprendendo o Ndebele através do inglês. Então, se a gente não tivesse aprendido inglês, não tinha como aprender. E se você não aprender a língua deles, você não consegue chegar no povo. Você sempre vai ter essa defasagem
que são mais antigos, que não aprenderam inglês, ou outros que são muito novos, porque eles aprendem, as crianças aprendem inglês só quando elas chegam na idade da escola. Em casa, elas falam em Ndebele. Então, as crianças pequenas sempre vão falar só em Ndebele. Você não vai conseguir se comunicar com elas. É. E aí, nessas igrejas com as quais vocês vão começar a trabalhar, elas recebem também, às vezes, caravanas de voluntários? Porque aqui no Brasil a gente tem um forte grupo de pessoas que trabalham com crianças, que têm se dedicado, né? Tanto professoras quanto que trabalham aqui na educação infantil na igreja. E com certeza seriam de grande bênção para o trabalho missionário aí, essas viagens de curto prazo, né? Então, eles são um povo receptivo, a igreja recebe também essas caravanas de voluntários? Então, para ser sincero, nesse momento que nós chegamos agora, a gente ainda não sabe, né? A gente ainda não presenciou, né? Nós não presenciamos, né? Mas já tem, assim, a gente já tem tido contato com alguns parceiros, alguns amigos nossos aí de São Paulo, que gostariam muito de nos visitar aqui. Então, nós cremos que no devido tempo vai acontecer. Eles são muito receptivos, né, São muito, com relação a isso, porque não tem tanto assim. A gente conheceu em outra igreja um casal, geralmente veio dos Estados Unidos, daí esse casal de missionário também aqui, mas a gente não tem visto tantas assim pessoas que vêm trabalhar para cá, para entrar aqui no Zimbábue para trabalhar como missionário, porque também é um processo bem difícil de visto, que é uma outra história também, um dia a gente pode contar como foi difícil estar aqui hoje, o processo de visto e tudo mais. Então, assim, eu não sei se isso, o fator da língua também impede, então acaba vindo mais pessoas, assim, de países de língua inglesa trabalhar aqui, é o que a gente tem visto, gente de países de língua inglesa. E vocês até comentaram, né, estavam de mudanças da África do Sul para o Zimbábue, estão aí há menos de um mês. Mas eu que acompanho vocês também desde aqui, de sempre da base da PMT, sei que é um grande sonho que vocês estão realizando de estarem hoje no Zimbábue, por todo o caminho que vocês percorreram, de treinamento, de alcance de parceria também com as igrejas aqui no Brasil. Então, qual é o sentimento de finalmente chegar no campo do coração de vocês e poder estar hoje aí no Zimbábue? Então, é um sentimento empolgante, assim, radiante, enche o nosso coração de alegria, de estarmos aqui junto com o povo, um povo simpático, sorridente, né? Quando a gente chegou aqui a primeira vez que a gente veio visitar, foi assim, era muito estranho, assim, porque parecia que a gente não estava acreditando que a gente tinha chegado aqui. A gente tinha passado anos pesquisando e tantas coisas aconteceram, mas quando a gente chegou agora de mudança, quando o avião, assim, porque foram tantas coisas que aconteceram devido à pandemia, e aí você faz teste de Covid, você não sabe se está doente ou não, se você vai conseguir viajar ou não, e aí é mala, aquelas coisas todas. Quando você consegue resolver tudo isso, que você desce no aeroporto, você fala assim, Jesus, eu não estou acreditando. Assim, toda hora eu fechava o olho e falava, não estou acreditando. A pessoa que veio pegar a gente no aeroporto, pôs as malas no carro, e eu falei, agora eu estou acreditando que nós chegamos aqui, realmente, que daí passou na imigração, entramos, pegamos o visto e conseguimos entrar. Então, assim, a sensação é de um sonho realizado, de uma coisa assim, que a gente vem sonhando há anos e, de repente, parece que é de repente, né? Mas, assim, é uma sensação muito boa, uma sensação muito boa. Mas eu toda hora eu faço assim, se eu fechar o olho, acho que eu acordo no Brasil de novo, porque foram tantos anos esperando, tantos anos, mas... Para a Ana foram 15 anos e para mim foram 10. Uau, imagino mesmo que seja uma emoção muito grande para vocês estarem aí.
E o Zimbábue, ele sempre esteve no coração de vocês? Ou vocês estavam abertos à diretoria da PMT a direcionar vocês para algum outro campo? Ou vocês sempre sonharam com o Zimbábue? É interessante assim, porque quando Deus falou comigo sobre o Zimbábue há 15 anos atrás, como disse o Maurício, parecia uma loucura para todo mundo que eu falava, porque ninguém assim ouvia falar do Zimbábue, nem eu tinha ouvido falar do Zimbábue. Foi a primeira vez assim que Deus colocou no meu coração. E aí quando a gente foi para a reunião da PMT, todos os missionários já tinham dito para a gente, ó, pode ser que eles indiquem para vocês outro campo, pode ser que o Zimbábue não seja. E a gente assim, mas a gente não tem plano B, a gente quer ir para o Zimbábue, se Deus falou do Zimbábue, né? Mas assim, a gente entendeu que se tudo desse certo, é porque seria da vontade de Deus. E aí a gente foi para a reunião, foi todo um processo, né? Desde encontrar a igreja, que foi a igreja que nos apoiou, que nos enviou para a PMT, daí essa igreja entrou em concordância, nos sustentou, então a gente entendeu que era de Deus. Quando a gente foi para a PMT e que passou na reunião da PMT e eles falaram, não, tudo bem, vocês podem ir para o Zimbábue. Então nós fomos entendendo que Deus estava no negócio, entendemos como um sim de Deus. Então a gente sempre se colocou assim, Senhor, é o sim do Senhor. A hora que o Senhor disser não, usar os homens para dizer não, é porque não é para estar aqui. A mesma coisa o visto. Quando a gente veio aqui em novembro, a gente conversou com um casal de americanos que estavam aqui e eles demoraram 8 meses para conseguir o visto. E aí a gente já voltou para a África do Sul para aguardar lá, já pensando assim que nós íamos ficar 6 meses, que nós íamos ficar muito tempo na África do Sul esperando. Mas a gente falou assim, Senhor, está nas mãos do Senhor. O sim é do Senhor. Se o Senhor quiser que a gente esteja lá, o Senhor vai dar o sim. Senão o Senhor vai fechar a porta. A gente não entende por quê, mas o Senhor pode fechar a porta. E foi muito interessante porque em um mês e em menos de 15 dias o visto foi aprovado. É a coisa assim que até o pastor daqui ficou assim, nossa, como? Como? Numa época de Natal. A gente deu entrada no visto 16 de dezembro, por causa da burocracia de documento e tudo. E aí, você imagina que Natal e Ano Novo, ninguém ia mexer nesses documentos. E o Zimbábue entrou no processo de lockdown no final de dezembro. E aí a gente recebeu o comunicado lá na África do Sul que só 10% do pessoal do governo estava trabalhando. Então a gente falou, nossa, assim, nosso visto está parado. 10% do pessoal do governo trabalhando, se demorou 8 meses para os outros missionários, eu falo, vamos, vai demorar muito mais. Mas a gente viu que assim, Deus quer tanto que isso aconteça, assim, ficou muito claro para a gente que Deus queria que isso acontecesse, que o visto saiu no meio da pandemia, com o país fechado, o visto saiu. E mais, quando foi dado entrada no visto, eles falaram para o pastor assim, ó, é 6 meses só, por causa de pandemia, e não tem mais que isso. Só que quando o visto chegou, que a gente foi pegar, que nós já estávamos aqui, o visto é de 1 ano. Então, assim, até isso, Deus foi generoso conosco, porque era para ser 6 meses e foi 1 ano de visto. Então, assim, Deus queria, a gente usou todos esses sim de Deus para entender que era para estar aqui mesmo. Porque o Zimbábue, ele é meio que... Muita gente fazia essa conexão para a gente, falava assim, o Zimbábue é parecido um pouco com a Venezuela, por causa da crise financeira. Vocês não vão conseguir viver lá, lá é muita pobreza, não tem como missionário se sustentar lá. Mas aí a gente foi vindo todos os sim de Deus, sim de Deus, sim, Senhor. Se tem um povo, quando a gente veio aqui visitar em novembro, nós fomos aos mercados, fomos aos comércios, porque a gente falou, se esse povo vive aqui, se eles se alimentam, se eles trocam roupa, se eles vivem, a gente também vai viver. E foi essa base que nós tiramos. Falei assim, se eles estão vivendo aqui, estão tudo inteirinho aí, então a gente tem como viver, porque as pessoas falavam que não tinha por causa das condições financeiras daqui do país, né? Da falta de água, da falta de eletricidade, da falta de comida, falta às vezes. de comida. Então, assim, foram todos os sims de Deus que nos colocaram assim, estamos na direção certa. E graças a Deus, Deus está nos suprindo com eletricidade, com água, com comida. Que bênção, que testemunho impactante. A gente realmente vê que quando são os planos de Deus e essa convicção do chamado missionário do povo, e é o lugar onde Deus quer que a gente esteja, todas as coisas realmente dão certo, né? Que bênção, que grande testemunho de vocês.
Ah, pedimos aqui se eu conseguia colocar alguma foto de vocês para o pessoal de casa poder ver. Eu vou pegar aqui um minutinho a revista do Zimbábue que... para poder mostrar para o pessoal de casa um pouco. Eu acho que aqui na revista tem, que eu tô sem o quadro. Mas eu acho que vai dar para mostrar, para o pessoal de casa poder ver um pouquinho mais de vocês. Acho que dá para ver, né? Ah, dá. Sim. É, Para o pessoal de casa poder conhecer fisicamente vocês, Maurício e a Ana, nossos missionários no Zimbábue. Essa foi uma revista que a gente fez também com a matéria deles, da revista Alcance da PMT, sobre o Zimbábue, falando dos desafios, necessidades do país também. E, queridos, a gente recebeu uma outra pergunta aqui também, do pastor Lindenberg, a respeito de como que a igreja aqui no Brasil pode abençoá-los e pode fazer parte do projeto de vocês, além das orações à distância, principalmente nesse período, né? Como que quem está aqui em casa nos ouvindo pode fazer parte do projeto de vocês e desse trabalho incrível com crianças aí no Zimbábue? bom, além das orações, né, também contribuir financeiramente, porque aqui a moeda local é o dólar, né, e $1 tá R$ 6. É quase 6. É quase 6, né? Então, é, assim, a igreja contribuindo financeiramente, orando, intercedendo por nós, né? Tem aquele termo missionário, né? Segurando a corda, né? Para que a gente possa fazer um bom trabalho e o Senhor possa ser glorificado aqui nessa nação, né? E tem alguma coisa? Porque assim, nem todo mundo está a par, mas, por exemplo, o Zimbábue, ele tem uma situação financeira que chega assim ao limite assim do caos mesmo. Porque hoje não existe existe uma moeda aqui no Zimbábue, que é a moeda que chama Zindólar, só que essa moeda é extremamente desvalorizada. Você vai nas casas de câmbio e as pessoas saem com bolos de dinheiro, não é exagero, é bolos, assim, não dá para vocês verem minhas mãos, mas imagina bolos de dinheiro, porque o dinheiro não tem valor, então a pessoa vai sacar, ela saca muito dinheiro. Então, assim, a gente usa o dólar, a gente ainda, como a gente veio da África do Sul, a gente ainda tem dinheiro de lá, mas eles usam aqui esse dinheiro que não tem valor, que para você, nós não temos acesso a esse dinheiro. Eles usam a moeda da África do Sul e eles usam o dólar. Então, por isso que o custo de vida aqui, ele é muito alto, assim, nosso orçamento, ele dobrou com relação, quase, quer dizer, não dobrou, 50% a mais com relação ao que nós gastávamos na África do Sul, a gente vai gastar aqui. Por quê? Porque é tudo em dólar. Você vai comprar, é até engraçado, você vai comprar uma cenoura ali na senhorinha que vende na barraquinha, quanto que é? $1. Tudo é $1. Você mas $1 é tanto dinheiro. Aí é $1. Uma couve, $1. Tudo eles falam dólar. Por quê? Não existe como trocar moeda. Então, por exemplo, nós temos que sacar dinheiro aqui via Western Union. A gente não consegue passar nosso cartão e sacar dinheiro. Não existe um caixa eletrônico aqui. A gente não consegue ter acesso ao dinheiro do país. E assim, então, assim, dinheiro é uma coisa assim muito difícil aqui. Até para você viver com relação, você fala assim, nossa, como assim dinheiro pode ser difícil? Dinheiro é difícil. Você vai no mercado, existem 4 tipos de moedas para você pagar uma compra. Então você fica lá, a pessoa fala assim, você vai receber em que moeda? Para você entender a situação caótica que vive. Então a gente chegou aqui esse mês e se deparou com essa situação. E a gente está tentando assim viver dentro dessa situação, né? Então a gente precisa do apoio financeiro para que a gente consiga agora viver dentro dessa nova realidade, né? Que era uma realidade quando vivíamos na África do Sul e aqui é uma outra realidade. Mas assim, a gente precisa se adaptar, né, dentro disso. E
o pessoal também estava perguntando da revista da Alcance. Essa revista está esgotada, foi uma edição passada que a gente fez, mas se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Zimbábue, você pode entrar em contato com o Maurício e com a Ana, que eles também têm esse material assim, digital, pelo menos só da parte do Zimbábue, para vocês poderem conhecer e também aproveitar para conhecer mais especificamente do projeto deles, do que eles vão fazer, conhecer os pedidos de oração. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Maurício e a Ana e sobre o Zimbábue, entre em contato com eles. A gente vai deixar aqui nas redes sociais da PMT os contatos dele, o site onde você vai poder contribuir financeiramente para eles, deixar uma oferta através para eles no site da PMT, na conta deles. Então, tem várias formas de vocês aqui, da igreja aqui no Brasil, abençoá-los e ser parceiros dele nessa nova etapa, nessa fase final, que é a chegada até o Zimbábue e os planos futuros que vocês têm, com certeza, para estarem aí. Pessoal, a gente sempre aproveita um momento da nossa live para vocês compartilharem pedidos de oração. Às vezes a gente não sabe pelo que orar por missões, né? Ou o que colocar diante de Deus. Às vezes a gente ora pelas missões de forma geral, pelo país, pelo missionário, mas a gente quer usar esse período aqui para poder conhecer pedidos específicos de oração por vocês e poderem, como igreja, poder orar especificamente por vocês. Então, compartilhe aqui conosco alguns pedidos de oração de vocês, para quem está ouvindo aqui ou quem vai ouvir depois mais para frente, poder orar por vocês. Então, assim, em primeiro é a língua, né, que o Senhor nos capacite para o aprendizado da língua, Indebele, e a cultura também. E também as próximas visitas que nós iremos fazer agora com os trabalhos aqui da igreja, né? Por exemplo, amanhã nós vamos fazer uma visita num hospital. Aqui tem um presbítero da igreja que ele é capelão e ele trabalha num hospital com problemas, com crianças com problemas ortopédicos. Então, nós vamos fazer essa visita amanhã nesse hospital. Então, pedimos aos irmãos que orem para que Deus possa nos direcionar, né? Qual é a vontade do Senhor, para que a gente... porque nós cremos que o Senhor está abrindo portas aqui para nós, mas quais são as portas certas que Ele está abrindo? Então, que Deus possa nos mostrar, né, quais as portas certas que Ele está abrindo. E, né, tem mais alguma coisa? E pela nossa adaptação, né? Sim. Chegar num país totalmente diferente, embora seja aqui vizinho da África do Sul, é um desafio muito grande. A gente sentiu esse baque, assim, somente eu como mulher, né? A gente é acostumada a viver em cidade grande, né? A mulher tem toda a liberdade. E quando você chega nesse país, assim como nós estamos aqui, daí você já tem uma restrição de movimentos, a mulher já é mais, assim, vamos dizer... As mulheres aqui são bem diferentes, elas são bem conservadoras. Eu levei um baque, assim, quando eu cheguei, que as mulheres não colocam calça comprida. É muito difícil você ver uma mulher de calça. Todas as mulheres usam saia quase o tempo todo, uma roupa bem conservadora, assim, sabe? E a postura bem conservadora aqui. Hoje a gente estava falando, a gente não vê um casal de mão dada na rua. Casal, marido e mulher, não dá mão dada na rua, assim. Então, assim, é toda uma cultura que você precisa aprender junto com a língua. Não só aprender a língua, você precisa, sim, inteirar nessa cultura. Estava comentando com as meninas no domingo aqui na igreja. Eu preciso pegar meu guarda-roupa, todas as minhas roupas, pôr tudo de lado e comprar tudo de novo, porque nenhuma roupa minha se adequa à situação aqui. Então, assim, é todo um aprendizado de como se vestir, de como se dirigir, de como se introduzir, de como falar nessa nova língua que é bem diferente, é uma língua tribal, então a gente não tem nenhuma referência dela. Então, assim, orem por essa adaptação, que embora a gente tinha tudo isso escrito, mas viver isso já é bem diferente, né, de escrever isso. Então, é todo o impacto que a gente recebe. Então, a gente precisa aprender a viver a respeitar, né, a cultura e aprender a viver nessa cultura. Então, acho que é isso, são as visitas e aprendizado da língua e aprender a viver nessa nova cultura que
Deus nos ajude. Então, a gente precisa da ajuda da igreja e pedimos orações por isso. Amém. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por terem compartilhado conosco as experiências de vocês de chegada até o Zimbábue. Que Deus continue abençoando muito vocês. Obrigada por terem participado aqui com a gente dessa live. Amém. Nós que agradecemos, Isabela. Assim, eu sempre ficava muito assim, nossa, quando que eu vou participar dessa live, né? E chegou o dia. Deixa o versículo. Assim, nós queríamos deixar um versículo que fala muito ao nosso coração para todos os ouvintes. Que está lá em Isaías 26, versículo 12, que fala: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. E essa perfeita paz, né, ela encontra-se no Emanuel, Deus conosco, né? Então, Deus estava conosco quando nós saímos do Brasil e fomos para a África do Sul, e Deus está conosco aqui no Zimbábue. Então, é isso, que Deus possa fortalecer os irmãos, a esperança dos irmãos de continuarem conosco nesse projeto Casa de Pedra. Amém. Uma pena não ter tido imagem, mas para todo mundo que está nos ouvindo e que quer conhecer mais desse casal tão abençoado que deixou um testemunho tão grande aqui para gente, conhecer do trabalho deles, e entre em contato com eles. A gente vai deixar, mais uma vez, vamos deixar todos os contatos dele, pedidos de oração aqui nas redes sociais da PMT. Vocês também podem encontrar a página deles no site da PMT, Mauriciana Martinez, e ser um parceiro. Quem sabe Deus tem te chamado para ser um parceiro desse ministério. Se você que trabalha com crianças sabe da tremendo privilégio que é poder trabalhar com crianças e quão importante é esse ministério, então vocês também podem abençoá-los. Quem sabe futuramente também ser um missionário no Zimbábue que vai trabalhar com crianças e no discipulado, né? Porque às vezes as pessoas estão ouvindo aqui as nossas lives e é uma oportunidade tremenda deles serem impactados também, serem chamados, né? Igual o chamado de vocês. Então não deixem de abençoá-los e de conhecer mais do trabalho deles. E Mauriciana, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui. E todo mundo de casa que está nos ouvindo, que Deus abençoe todo mundo. Mauriciana, boa noite, que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, Isabela. Tchau, tchau.